Olá, meus irmãos, está no ar o Missão Cast, o podcast missionário da CEADEB. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família e pedir a você que compartilhe esse link com a maior quantidade de pessoas possível, porque o assunto que será tratado aqui será de suma importância para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Quero convidar você para orarmos ao Senhor. Querido Deus, poderoso Pai, em Tua presença estamos neste dia, pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre a vida desta pessoa. Talvez ela esteja atravessando o maior desafio da sua vida e talvez ela não tenha encontrado a saída, mas Tu és a saída. Então visite agora, Senhor, esta pessoa onde ela estiver. Visita esse missionário que está enfrentando dificuldades e desejoso, esperançoso de um milagre para que ele possa cumprir o ministério que o Senhor confiou em suas mãos. Te apresento cada pastor, cada dirigente de igreja, cada, ó Deus, vocacionado, que o Senhor estenda a Tua mão nesta hora e traz o milagre para a glória do Teu nome. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos ao Missão Cast, o podcast missionário da CEADEB. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido amigo pastor Alexandro Bahia, pastor setorial aqui do setor da Orla, aqui em nossa capital. Pastor Alexandro, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Edivaldo. Pai do Senhor a todos os irmãos, que alegria estar com vocês. Sempre é um tempo precioso estar aqui nessa mesa para juntos aprendermos e compartilharmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pastor Alexandre, eu vou começar com uma pergunta que existe missão local, que a gente chama de evangelismo, existe a missão transcultural e hoje existe a nova nomenclatura, que são missões urbanas, que é quando a igreja utiliza as mesmas ferramentas da missão transcultural na missão urbana, na missão da cidade. E há um problema de extremos na nossa igreja, muitas das vezes. A igreja despreza a missão urbana para fazer missão transcultural, e quando muitas passam a fazer a missão urbana, ela despreza a missão transcultural. Então esses dois extremos, eles são perigosíssimos, porque a Bíblia nos mostra que a gente tem que trabalhar simultaneamente. Enquanto eu estou trabalhando onde a igreja local está, eu preciso estar enviando missionários a outros lugares. Então, antes da gente observar os desafios da missão urbana, eu queria te perguntar sobre esses extremos que às vezes a igreja acaba indo, ou faz uma coisa, ou faz outra. Fazendo uma, sacrifica a outra, quando na verdade esta não é a proposta de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, a ordem de Jesus é: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existe o problema daqueles que fazem um e sacrificam a outra, e também existem aqueles também que querem fazer um de cada vez, né? Primeiro faz essa, depois faz aquela outra. Sem sombra de dúvida, quando o Senhor Jesus ele envia a igreja, ele envia com o propósito completo. Jesus não quer fazer parcial, nenhuma de cada vez. É preciso ter a atenção a ambas, tanto a local, né, a urbana, como também a transcultural. E quando deixamos de cumprir essa tarefa, seja numa esfera transcultural ou local, nós estamos em déficit com o projeto missionário da igreja. E todo líder, todo pastor, todo homem que está envolvido com essa obra precisa, sem sombra de dúvida, estar atento, né, a mobilizar a igreja, a conscientizar a igreja, a envolver a igreja na missão mais importante, que é de evangelizar, pregar Jesus aos perdidos. E quando cumprimos essa missão, fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer. E há sim, pastor Edivaldo, sem sombra de dúvida, igrejas e locais que, infelizmente, têm essa visão limitada, né? Tem uma visão limitadora. Não, eu não posso fazer lá porque eu não fiz aqui ainda, né? E o interessante é que Deus quer que, mesmo limitado como estejamos, façamos aqui e façamos acolá, para cumprir o propósito do Senhor. Inclusive, eu costumo dizer que este argumento que primeiro a gente tem que fazer aqui, para depois enviar o missionário, esse é um argumento que trabalha contra nós. Por quê? Se os missionários
Daniel Berg e Gunnar Wingre, há 113 anos atrás, pensasse dessa forma, eles estariam até hoje tentando alcançar a Suécia. Quando, na verdade, a igreja da Suécia já tinha centenas de milhares de cristãos que poderia e deveria fazer o trabalho local, mas eles estavam recebendo uma chamada específica e eles obedeceram. Então eu digo que o Brasil é devedor, a Assembleia de Deus é devedora de missões. Por isso que quando um pastor assembleano se opõe à missão, Deus se opõe a ele. Pode observar, um pastor assembleano, quando ele começa a trabalhar contra a missão, ele começa a ter problema com a igreja. E muitos perdem a igreja. E muitos têm que sair da igreja. O próprio Deus cria, como Deus criou lá na Torre de Babel, a confusão da língua. Então, a gente precisa ter esse olhar de que Deus quer que a obra seja feita de forma completa e não de forma parcial e fracionada, mesmo porque o corpo de Cristo tem várias funções, cada membro tem uma função. A missão transcultural são pouquíssimos. Então, se eu sufoco estes que recebem a chamada para, na minha visão, fazer só a missão local, eu estou indo de encontro a um projeto divino. E aí eu te pergunto o seguinte, eu até trabalhei isso na semana passada aqui, no podcast, com o doutor Cleovaldo. Se, há um tempo atrás, houve uma mudança na geografia, não é geografia, mas nessa questão da população. Então, alguns anos atrás, era 80% na zona rural, 20% nas cidades. Houve um êxodo rural tão grande que hoje, segundo a pesquisa, as últimas pesquisas, já são 80% nas cidades e 20% na zona rural. Destas cidades nós temos megalópolis, metrópolis, como a nossa capital aqui, Baiana, com desafios tremendos. Nós temos desafio desde condomínios a bairros com um alto índice de população e de criminalidade. Nós temos leis que são hoje limitadoras da pregação do evangelho, como os PDDUs da vida, que limita, às vezes, construir uma igreja em determinado lugar, e que, às vezes, a igreja não entende que ela tem que mudar a estratégia. Se ali não pode construir um templo, bora fazer templos móveis, templos particulares, entre aspas, e vamos ganhar almas e canalizar para um templo mais próximo. Então, o que o senhor, como um pastor, que é pastor aqui da capital, você tem uma experiência em trabalhar nesta grande metrópole que é Salvador, 3,5 milhões de habitantes, com seus desafios, como trabalhar a missão urbana em cidades tão complexas como as nossas cidades de hoje? Alguém já disse que as estratégias se escrevem de lápis e a missão é escrita de caneta. De lápis porque ela pode se apagar. Paga, escreve. Falando no envolvimento missionário, quando você estava falando, eu me lembrei da nossa viagem que fizemos em 2013 para a Venezuela. A Venezuela não estava no estágio que está hoje, não sei se foi 2013 ou 2014, não lembro agora direito. E aí nós chegamos lá. E eu me lembro que naquele período eu adotei, já um trabalho missionário para ajudar. Eu voltei de lá comprometido. Nossa igreja lá, ali no Imbuí, a Orla, nós iniciamos em 2012, éramos ainda uma criança, um bebê ainda, tinha 1 ano e pouco. E eu apresentei para os poucos irmãos que lá estavam a proposta de nós adotarmos um trabalho missionário e enviar uma oferta para a construção de uma igreja. E eu me lembro que quando acabou o culto, o irmão veio e falou comigo: pastor, o senhor não acha que está muito cedo ainda, Nós ainda uma igreja com 1 ano e pouco de fundada, e o senhor já quer se envolver com o trabalho missionário, sendo que a gente aqui não tem o nosso prédio próprio, nós não temos uma estrutura ainda para isso. Eu disse: meu irmão, sabe por que esse é o meu sentimento? Porque esse é o sentimento de Deus.
A gente não precisa ter a melhor estrutura para se envolver com essa obra. E eu disse para aquele irmão naquele período, você vai viver para ver a colheita que teremos por conta da nossa dedicação e o compromisso com essa obra tão importante que é a obra missionária. E quando o Senhor falou que nós temos uma dívida eterna com a obra missionária, porque nós somos frutos, né? E pensando nos centros urbanos, né, como fazer o trabalho, como desenvolver o trabalho, sem sombra de dúvida, jamais devemos nos afastar da palavra de Deus. Primeiro passo é estar centrado na palavra. Segundo, é ter uma visão contemporânea, né? E utilizar daquilo que Deus está nos dando. E eu preciso ler um texto, Atos capítulo 5, versículo 42, tem a ver com a estratégia que precisamos adotar e desenvolver aonde temos esses desafios de crescimento. Diz assim, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Sem sombra de dúvida, o que aconteceu na igreja primitiva, né, precisa acontecer nos nossos dias. Precisamos ter cultos nos templos que gerem nas pessoas uma experiência poderosa de renovo, de alegria, de fé, de operação de milagres. Os nossos cultos precisam ser cultos de celebração, onde inclusive atrai a atenção das pessoas, mas não podemos de forma nenhuma nos afastar desse propósito. Aí alguém pode até dizer assim, pastor Alex, né, ir para dentro das casas, será que isso dá certo? Eu lhe falo como prova viva que dá certo. Quando nós iniciamos ali no Imbuí é um bairro cheio de prédios. E a nossa estratégia, como entrar naqueles condomínios, foi através dos pequenos grupos, que nós chamamos lá de núcleos de oração, né? Um irmão abria a porta da sua casa e aí nós começávamos a fazer culto e convida um vizinho, convida outro vizinho para ouvir a palavra de Deus. Quando vamos fazer uma análise histórica, né, o porquê foi, quando foi que as igrejas saem dos templos e vão para as casas, Nero, né, quando assume ali o Império Romano, ele persegue a igreja. E naquela perseguição da igreja, ele tirou dos principais prédios, dos locais públicos a igreja. Para onde foi que a igreja foi? A igreja foi para dentro das casas. A igreja primitiva cresce. Esse versículo aqui tem tudo a ver. Cresce dentro das casas. Lá no quarto século, ano 300, depois de Cristo, a gente vai ver Constantino se convertendo ao cristianismo. Ele, com o bom sentimento de restaurar aquela honra que havia, ele devolve para a igreja o quê? Os templos, os principais prédios. Aí nós migramos. Em um período, nós só estávamos nos templos, aí daqui a pouco a gente vai para as casas. Aí agora, nesse período, a gente migra das casas para os templos. E ao longo da história, a gente vai ver isso, essa dinâmica acontecendo. Daniel Berg Gunavingre nos ensina. 113 anos atrás ele nos ensinou, pastor Edivaldo, como nós deveríamos fazer, né? Dentro das casas. Na casa da irmã Celina, mais 17 irmãos, eles começam a igreja. Otto Nelson, em 1930, aqui no bairro da Carlos Gomes, ele começa a Assembleia de Deus de Salvador. Fazendo o quê? Cumprindo. E do meu ponto de vista, essa é uma das principais estratégias de desenvolvimento e crescimento da igreja. Claro que nós precisamos tomar alguns cuidados e, dentre eles, o treinamento das pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho. Então, do meu ponto de vista, as casas é uma das melhores estratégias que nós temos para alcançar as pessoas. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa com a seguinte pergunta: como foi que você aceitou a Jesus? Um número considerado de pessoas, disseram, não, eu aceitei Jesus através de um folheto, Outro disse, não, eu aceitei Jesus através de uma cruzada, outro através de um programa de televisão, de um programa de rádio. Mas quando passou a resposta, aceitei a Jesus através de um amigo meu, saltou para mais de 30% o número de pessoas que foram entrevistadas. E daquelas que disseram, aceitei Jesus através de um parente meu, saltou de mais de 40%. Então chega a ser uma conclusão que nós estamos vivendo, pastor Edivaldo, uma fase do evangelho de relacionamento. E as casas é a melhor estratégia para alcançarmos as pessoas e apresentarmos o plano da salvação. Esse desafio
e essa visão de utilizar estratégias que alcancem as pessoas sem alterar a essência foi o tema do Fórum de Missões, do 19º Fórum de Missões do Nordeste em Natal. É uma renovação estratégica sem perder a essência, né? Uma renovação estratégica na missão, preservando a essência. Então, há uma resistência muito grande de alguns líderes de entender que o que é santo e o que não é mutável é a doutrina, é a palavra, e não a estratégia para alcançar o pecador. Por exemplo, eu pastorei uma região bem desafiadora, beira de praia, muito turista, uma rotatividade muito grande de pessoas. E o maior desafio foi os condomínios. Condomínios fechados, você não pode construir templo, você não pode fazer trabalho evangelístico, você não pode distribuir folheto, você simplesmente não pode. Cada condomínio hoje tem seu estatuto, cada condomínio hoje tem suas regras. E você não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu vou entrar com a equipe aqui e vou fazer. Muitas igrejas têm falhado no alcance dessa dinâmica das cidades hoje. Eu te pergunto, alguns anos atrás, quem era que morava em condomínio? Quantos condomínios tinha uma cidade? Praticamente nenhum. Existiam os bairros nobres, mas eram vias abertas, não tinha portaria. Claro que depois foi construído os prédios, mas hoje você tem condomínio de prédios, condomínio de casas, condomínio de chácaras. Então, se a igreja não atentar para essa realidade, ela vai ficar ultrapassada e obsoleta na execução da missão. E aí a gente vê hoje uma seita que tem no Brasil, que eles valorizam ir na casa do cidadão e dar o estudo, ir na casa do cidadão e acompanhar ele. E nós fomos perdendo isso, porque quem deu esse exemplo da igreja nas casas fomos nós. Foi. Nós tínhamos... Ensinamos a todo mundo. A todo mundo. Eu criei lá agora o PML, Projeto Missão no Lar. Nós temos alcançado pessoas, às vezes você tem um núcleo ali, em uma casa de um empresário, de um irmão, de uma irmã, e ela convida os vizinhos. Às vezes você chega em um núcleo daquele ali, tem 20, 30 pessoas que nunca pisaram o pé na igreja. E aí a gente desenvolve estudos personalizados, eu faço estudo, então todos aqueles obreiros treinados, eles vão com uma mensagem já específica, muda o formato, nada de paletó, gravata, mesa, microfone, vamos ouvir a irmã fulana, senta, canta corinho, porque esse povo tem uma resistência exatamente a essa metodologia da igreja local. Agora, quando você chega com a mesma mensagem, no aspecto de uma reunião informal, com orações e com palavras que vá trabalhar o ser como todo, ele diz, rapaz, igreja é isso? É verdade. Por exemplo, inclusive pessoas bem instruídas. Rapaz, eu não sabia que a igreja era assim, que era essa coisa interessante. Aí eu fiz um dia o culto para levar esses frutos, tal, convidei o cantor Álvaro Tito. Chegou lá, a igreja estava entupida de gente que nunca pisou os pés da igreja. Gente de religiões diversas, e muitos já estão se convertendo, muitos empresários se convertendo, muitas pessoas se convertendo, inclusive a gente colocou o PML nos condomínios Minha Casa Minha Vida. Olha aí. E começou a alcançar traficantes, começou a alcançar meninos, que no dia foi tudo para a igreja. Quer dizer, essa visão, e é onde eu faço essa pergunta, na minha perspectiva, o problema está na visão da liderança. Então, quando a liderança não tem essa visão, ela está certa no ideal. Ela tem o medo daquilo ali perder o controle, daquilo ali favorecer rebeldes, daquilo ali dividir a igreja. Mas por que não trabalhar essa visão? Verdade. Se eu lia uma letra pequena e com o passar do tempo, a idade, eu já não leio, eu vou ficar sem ler? Por que não ir no oftalmo? Verdade. Por que não ir fazer um tratamento? Aí a Bíblia chega e diz que Deus diz para a igreja de Laodiceia, eu te aconselho que compre colírio, para que você volte a enxergar. Então, a liderança, que às vezes está bem intencionada em preservar a igreja, porque as intenções, pastor Alex, sempre foi boa. Sempre. Aqueles pastores que proibia ter o rádio, que proibia ter a televisão, que proibia andar de chinelo, a intenção era boa, era preservar, manter a identidade.
Depois se descobriu o seguinte, peraí, aqui já passou do limite, isso aqui não é o mais importante. Então tem gente que pensando hoje que evangelismo só é evangelismo se tiver a caixinha de som, cantando o hino 15 e dando a oportunidade dos irmãos e gritando 2 horas de relógio na porta dos outros. Em alguns lugares isso não funciona mais. O que é que você fala dessa questão da visão da liderança para implementar estratégias que alcancem realidades que há um tempo atrás não tinha? A iniciativa do Fórum do Nordeste, inclusive, né, eu preciso ressaltar a importância de um trabalho como esse, um fórum, né, um workshop, uma conferência, que trate de assuntos como esse, né, como alcançarmos, de que maneira fazermos sem perder a nossa essência. Esse primeiro é um caminho. Né? Diz a Bíblia que Moisés estava lá, né, na sua cabana, cuidando do povo, ouvindo, aconselhando o povo. Ele disse que Jetro chega lá e vê uma multidão de gente. Aí Jetro chega para Moisés e disse, Moisés, tu vai morrer, mas antes de morrer tu ainda vai matar um bocado de gente nessa fila. Né? Moisés, por que você não estabelece líderes, né? Pessoas que tenham capacidade, né, para cuidar de 1000, para cuidar de 100, para cuidar de 50, para cuidar de 10. Aquele conselho de Jetro para Moisés fez Moisés acordar. No quesito conselho de Jetro para os dias atuais, eu comparo Moisés como líder de milhões, né? E aí está ligado ao nosso presidente, pastor Valdomiro, a convenção no estado ou uma convenção estadual. Líder de 1000, vamos pensar no quesito cidade, campos. Nós temos hoje mais de 600 campos na Bahia, né? E aí, a gente vai vendo o desenvolvimento. Os líderes de 100, vamos pensar, os campos que têm os setores, né? Ou tem aquelas congregações maiores. Líder de 50 são exatamente as congregações menores ou os departamentos. E líder de 10, os pequenos grupos. No Antigo Testamento, a gente vê Moisés receber esse conselho de Jetro e colocar em prática. Nos dias de Jesus, Jesus escolhe 12, né? Desses 12, Jesus separa-os para cumprimento de um propósito, que após ele fosse alcançar as multidões e cuidar do povo. E nos dias de hoje, pastor Edivaldo, a igreja precisa vivenciar, não uma atualização bíblica, porque a Bíblia é Bíblia desde sempre, a Bíblia nunca vai precisar ser atualizada, mas a visão, o método, o senhor deu o exemplo. No passado era ir no 15, caixinha de som, dia de domingo de tarde, para fazer o evangelismo. Hoje, como é que nós vamos alcançar? De que maneira nós vamos alcançar? Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu trabalhei com carro muitos anos e imagine você, Edivaldo, nós dois aqui, pastor Edivaldo e eu, trabalhamos no mesmo ambiente e o pastor Edivaldo está correndo aí procurando um carro para comprar. E ele chega na minha sala e vê eu com o link de um site de carro aberto, né? Aí ele vem para mim e me pergunta, Alexandre, você está procurando um carro tal? Eu disse, não, rapaz, eu até já encontrei o carro. Na verdade, eu estou comprando um carro. Vê se esse carro aqui, esse carro é bom. Aí ele me pergunta, e o seu carro usado, o que eu uso? Né? Você vai fazer o quê? Ele disse, rapaz, se eu não vender, eu vou entregar para a concessionária que eu estou comprando um carro novo. Aí o Edivaldo diz assim, rapaz, eu estou procurando um carro para comprar. Você me vende esse carro? Eu digo, claro que eu te vendo. Pensa, o Edivaldo, que é meu amigo, comprando um carro na minha mão, como é que ele vai comprar? Tranquilo, porque ele conhece a procedência, conhece o dono. Assim, pastor Edivaldo, eu enxergo, né, as pessoas que vão receber a mensagem. Quando ela está no ambiente que é próprio para ele receber aquela palavra, dentro de uma... Porque tem gente que tem resistência de ir ao templo. Tem gente que tem resistência. Tem gente que não entende a dinâmica. Depois de um tempo vai entender aquela nossa cultura, nosso louvor, a nossa pregação. Mas no primeiro momento, uma pessoa que nunca foi, né, vai ter aquele impacto que nunca foi dentro de uma igreja, nunca foi a um templo. Agora pensa dentro de uma casa, na estratégia de aquela pessoa ser recebida, ser acolhida por uma pessoa que está preparada. Porque tudo, pastor Edivaldo, está no quesito treinamento. Né? A gente precisa treinar os nossos obreiros. Precisamos treinar os nossos... Porque se fizer de qualquer forma, dá confusão.
Se não tiver o formato, se não tiver o modelo, eu imagino que aquele coreano, Pon Yong-Chul, que depois mudou para David Yong-Chul, né? Ele, quando lançou aquele livro Quarta Dimensão, despertou em muita gente sobre o crescimento. E aí nós nos tornamos, inclusive, a referência para as outras denominações, como fazer os pequenos grupos. Porque todo mundo foi lá na Coreia, e lá era um movimento assembleano, né? Um movimento dentro da nossa igreja. Todo mundo queria aprender, mas era preciso o quê? Saber como fazer. Não é apenas pegar e fazer. E aí o grande desafio, primeiro, é abrir a mente, né, para essa realidade, esse trabalho, ter uma visão atualizada. E para isso é preciso frequentar um fórum de missões, é preciso frequentar uma conferência, que inclusive esteja dentro da nossa estrutura denominacional. E segundo, é preciso fazer investimento na igreja local para o desenvolver, para que tenha um alinhamento. Olha só, o senhor falou, lá nós temos a missão dos lares, né? Mas o obreiro que vai executar o trabalho, ele já tem a mensagem preparada, que o Senhor prepara, já tem um formato para que, não, em um lugar seja de um jeito, em outro seja de outro. Não, é todo mundo do mesmo jeito, para que haja o quê? O alcance necessário. Aquilo que vocês estão propostos a fazer, sejam alcançado o objetivo. Então, o grande desafio é estar envolvido dentro dessa visão. Primeiro, estar com o coração aberto, entendendo que um tempo já passou, nós estamos vivendo outro e precisamos ser contemporâneos para cumprir o nosso propósito nesse tempo. É porque, na verdade, sempre haverá esse choque quando alguém se ousa a ver além do seu tempo. E aí eu olho o texto ali da igreja de Antioquia. Para os irmãos de Jerusalém, entrar na terceira maior cidade do império, sabendo que era composta majoritariamente, por que não dizer 100% de gentios, era um absurdo. Porque essa era a visão que eles tinham do que era o evangelho, mesmo tendo sido formado, no caso os apóstolos, pelo mestre dos mestres. Eles ainda tinham uma visão restrita, uma visão localizada, uma visão personalizada. Aí Deus permite que Estevão pregue da forma que pregou, e Deus permite que ele seja morto. Ali Paulo já começa a ser tocado poderosamente em ver a fé daquele homem, que mesmo diante das pedradas não muda a mensagem. Ali é tanto que quando ele chega no caminho de Damasco, que ele já cai, ele diz, quem és tu, Senhor? Né? Ele já diz, opa, parece que o cara me encontrou, parece que eu fui visgado também aqui, não tem como levantar. Mas aí os irmãos saem por causa da perseguição. Porque a morte de Estevão não provocou imediatamente um avivamento. Um avivamento que eu falo no aspecto das pessoas irem à busca de Cristo. Não, estas pessoas, elas passaram a ser perseguidas. Aí o texto diz, por causa da perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, os irmãos saíam pregando o evangelho. Que maravilha! Somente aos judeus. Meu Deus. Esse somente é a visão de muitos líderes hoje. Não, eu aprendi assim. Não, tem que ser assim. E enquanto isso, almas estão indo para o inferno. Aí o texto diz em Atos 11, e uns irmãos de Chipre e de Cirene, não mudou a essência, mas quebrou um paradigma. Eles disseram, peraí, e essa cidade, por que ninguém entra? 500 mil de habitantes, irmãos, era uma feira de Santana praticamente. Era uma mega cidade localizada, estratégica. E os irmãos de Jerusalém, não entra aí não. Aí é perigoso. Esse povo aí não quer nada com Jesus. Esse povo não quer nada com o evangelho. Esse povo não é judeu. Uns de Chipre e de Cirene, entra, prega. E a mão do Senhor era com eles. E estes uns não queriam abrir igreja para eles. Estes uns queriam pregar o evangelho. O problema está na motivação de quem está fazendo. Ou seja, muitas pessoas estão entrando nas Antioquias, mas para abrir ministérios próprios. Não. Quando a fama chega em Jerusalém, Jerusalém não respalda os fundadores para dirigir o trabalho. Jerusalém envia Barnabé.
E você não vê descontentamento, você não vê murmuração, você não vê zanga, porque o que eles queriam não era se promover, o que eles queriam era pregar o evangelho naquela cidade, que se transformou o centro missiológico da igreja primitiva, e depois ainda fez a campanha social para matar a fome dos irmãos de Jerusalém, profetizada pelo profeta Gaio. Então, muitas das vezes essa ideia de não ampliar, de não entender que em alguns lugares a forma de pregar vai ser outra. Por exemplo, o camarada vai pregar o evangelho no hospital. Chega lá, fica gritando. Chega lá, fica marchando dentro de um quarto. E o paciente com medo dele, pensando que ele está dando uma crise. Imagina, você está lá numa cama, daqui a pouco tem uma pessoa gritando, espumando, caindo por debaixo da maca, levantando a maca, dando terra, rodando, se entortando todo. O cara está dando crise. Está dando crise. Tá doido. Então, está doido. Então, essa ideia de que precisa ser trabalhada. E aí eu te faço a pergunta que é o grande desafio. Como formar pessoas com esta nova visão, e eu não vou chamar de nova visão, mas uma visão ampliada sem mudar a essência. Porque também a gente tem visto hoje uma galera jovem chegando, dizendo que a Assembleia de Deus está toda errada, dizendo que tudo não é assim, aí já tira o hino da harpa, aí já tira a leitura bíblica, aí já mexe em tudo, aí já mexe na liturgia, achando que isso é o que tem que ser feito. Como treinar essa nova geração com esta demanda que temos hoje? Usando o exemplo que o senhor deu, né, do crescimento da igreja de Antioquia, o que Deus estava fazendo e quem a igreja de Jerusalém enviou, Barnabé não foi aleatório. Quando a gente pega a história de Barnabé, foi um grande discipulador, inclusive o discipulador de Paulo. Quando Paulo se converte, quem pega Paulo pela mão e apresenta a igreja de Jerusalém foi o próprio Barnabé. E aquele povo ali, quando eles recebem Paulo, eles não recebem de coração aberto. Eles têm resistência. Mas a gente vai ver o perfil do obreiro Barnabé. Ele não desiste. E quando ele chega naquele lugar, inclusive ele introduz o Paulo lá. Inclusive, ele vai buscar Paulo. Quando ele chega em Antioquia, ele vai buscar Paulo e ali apresenta. Paulo, do capítulo 9 até o capítulo 11, parece que ele tinha sumido do cenário. Mas Paulo continuava sendo discipulado por Barnabé. E lá tem um desenvolvimento. Primeiro, são duas coisas que é preciso acontecer. Quem esteja disposto a ensinar, porque tem isso também. Tem pessoas que não, é muito mais fácil eu por aqui, o feijãozinho com arroz. Não tem paciência para ensinar. Não tem paciência para ensinar. Tá desse jeito, eu não vou mexer, não vou criar nada novo aqui não. Ou eu não vou resgatar aquilo que um dia foi aplicado, eu não quero criar trabalho para mim. E existe outro problema também, que é aquele que não tem um coração ensinável, aquele que não quer aprender. Não, eu tenho essa visão, eu sou dessa forma, eu sou desse... E não quer aprender. Então, são dois trabalhos. Então, nós precisamos encontrar, e Deus tem despertado isso no Brasil. Você lembra, pastor Edivaldo, Deus levantou Billy Graham um tempo, como Morris Cerulo, como o Jimmy Swaggart, grandes evangelistas que arrebanhavam multidões. Bernardo Johnson, homens que faziam grandes cruzadas, enchiam, lotavam estádios de futebol, milhões de pessoas se convertiam em uma única mensagem. Deus usou esses homens em um tempo muito importante. Mas como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo o tempo do evangelho de relacionamento. E o que nós estamos precisando, e eu sei que Deus está fazendo, porque assim, como eu tenho caminhado nessa visão do discipulado, do trabalho nas casas, está havendo um movimento, pastor Edivaldo. Em todas as denominações, a gente vai ver os batistas, ele tem, vai ver os quadrangular, ele tem, vai ver os irmãos da Assembleia de Deus, lá do Pará. Há poucos dias agora, nós tivemos uma conferência lá em Feira de Santana, e nós ouvimos lá o pastor Joase, lá do Pará, lá do interior, lá do Pará, Xingu, e ele falando do sucesso, do trabalho, do avanço que eles estão tendo lá através dos pequenos grupos. O que é isso? Isso é um movimento do céu. Isso é o céu agindo em favor da igreja, entendendo o propósito. Então, Deus já está levantando
Mas Deus ainda tem um exército ainda que precisa se prontificar. Entender que esse tempo nós precisamos utilizar aquilo que Deus tem nos dado. Deus usou Billy Graham, Jimmy Swaggart, usou esses homens num passado para multidões, pregar em multidões, mas nesse tempo é o indivíduo, é o individual, é um a um, é pequenos grupos, 5 pessoas, 10 pessoas dentro de uma casa. Então, para que a gente não perca a essência, a gente não pode perder os nossos pais na fé. Inclusive, para nós fazermos essa transição, o grande desafio é fazermos essa transição da forma certa. E qual é, pastor Alex, a forma certa? Não se apartar da palavra. O que está na palavra, a gente precisa manter. Mas o método que vai se aplicar, aí o método pode sim, né, ser feito, ser trabalhado dentro de uma visão contemporânea. Interessante que você fala um assunto que eu estive recentemente nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em um treinamento com um dos discípulos de Billy Graham, um dos discípulos mais próximos de Billy Graham, que é Billy Hanks. E Billy Hanks revelou uma coisa extraordinária. Ele disse que Billy Graham teve uma conversa com ele antes da morte e disse para ele assim: Billy, o mundo não precisa de outro Billy Graham. Meu Deus. O mundo precisa de pessoas que façam esse trabalho que você está treinando pessoas. E qual é o trabalho de Billy Hanks? O treinamento de discipulado e pequenos grupos. Meu Deus. E aí ele explicou. Ele disse, olha, Deus me usou para fazer um trabalho fenomenal no mundo, de arrebanhar milhões de almas. Mas muitas dessas almas não foram cuidadas, não foram treinadas. Então, esse tempo agora, Billy, o Billy Graham dizendo para ele, Deus não precisa de outro Billy Graham. Deus precisa de treinadores, de discípulos que se tornem discipuladores e que haja em relacionamentos de pequenos grupos. E o que é que Billy Hanks faz hoje? Ele chama líderes do mundo inteiro, já é o segundo treinamento que eu participo, o outro foi no Texas e esse foi na Carolina do Norte. Ele leva os pastores para dentro da casa dele. Meu Deus. Um treinamento diferente, não é um treinamento em um auditório, é na casa, é aquelas casas americanas com aquelas salas enormes e confortáveis. Ali você senta no sofá dele, ali ele bota um banquinho e ministra 8 horas de treinamento por dia, mais de 8, porque é manhã, tarde e noite. E ele ali com 80 e tantos anos treinando pastores da América, pastores da Europa, em tudo quanto é lugar, gratuitamente, dizendo a esses pastores, voltem a aplicar a metodologia das casas, dos pequenos grupos. Então, muitas das vezes tem gente aí orando, eu levanto um outro Billy Graham, e o próprio Billy Graham diz, não precisa de outro Billy Graham. A metodologia agora é outra. A dinâmica agora é outra. Então, você vai ter um resultado muito maior observando essa dinâmica. E aí eu queria ver contigo o seguinte, você falou de Barnabé, a gente já está caminhando quase para o final do nosso podcast, mas Barnabé é uma coisa interessante, porque Barnabé brigou com o colégio apostólico para poder defender a missão e a vocação de Paulo. E lá na frente ele brigou com Paulo por causa de João Marcos. Olha que discipulador fantástico. Ele está dizendo o seguinte, eu me desgasto com qualquer um, mas eu não jogo fora vocacionados que precisam de acolhimento e de treinamento. E ele vai lá e acolhe João Marcos contra a vontade de Paulo. E Paulo tinha razões. Paulo tinha razões, porque João Marcos abandonou a viagem missionária na primeira. Na segunda, Barnabé queria botar João Marcos, ele disse, não vai, se separaram. E interessante, no final do ministério, Paulo diz, manda o João Marcos, ele é útil. Ali ele está dizendo o seguinte, eu admito que eu não entendi, e ele também admite que não era para fazer o que fez, mas ele só está de pé por causa de um discipulador que brigou para defender ele. Está faltando isso, pastor Alex? Está faltando, inclusive, de forma intencional. Aqueles que queiram, né, desenvolver pessoas, voltando no quesito dos pequenos grupos dentro das casas, pastor Adivaldo, toda igreja envolvida em um trabalho como esse, ela tem o crescimento numérico, porque são centenas, milhares de vidas que se convertem, tem o crescimento
qualitativo, tem o quantitativo, que são os números, qualitativo, que é a qualidade da comunhão, da integração dos irmãos, e tem um crescimento diaconal, que é o do serviço. Pastor, nem todo mundo na igreja vai se tornar um pregador Edivaldo Filho. Não vai. Nem todo mundo vai. Todo mundo vai ser um pastor Valdomiro Pereira. Não vai. É específico, são chamadas específicas que Deus faz na vida de cada um. É uma forma que Deus age. Mas o chamado para o serviço, meu irmão, isso aqui todo mundo é chamado. Para servir em alguma área da igreja. Em algum setor da igreja. E uma das coisas mais extraordinárias que tem é o sentimento de ser útil, né? É aquele sentimento de a gente estar envolvido, fazendo para Deus, fazendo para a obra de Deus. Sempre quando eu dobro meu joelho, eu agradeço. Jesus, eu te agradeço pela tão grande salvação que o Senhor tem me proporcionado. Te agradeço, Senhor, pela família que o Senhor me deu. E te agradeço pelo privilégio de ser um operário do teu reino, de trabalhar para a tua obra. E esses lugares, inclusive dos pequenos grupos, é uma excelente estratégia para desenvolver. O João Marcos, os Paulo, como o Barnabé fez. Com qual propósito? Propósito de desenvolvimento de ministérios. E a igreja precisa estar, inclusive, atenta, né, nesse quesito, para aproveitarmos. Qual é a maior escola ministerial que existe nesse país? Assembleia de Deus. Vai olhar esses ministérios, comunidade que surge, igreja que surge, vai procurar saber da origem daquele obreiro. Onde foi que ele começou? Na Assembleia de Deus. Porque, inclusive, o nosso formato de igreja, a nossa maneira como nós trabalhamos igreja, a eclésia, o dia a dia, a liturgia, nos ajuda no desenvolvimento dessas pessoas. Assim foi comigo, assim foi com o senhor, já ouvi você falar várias vezes, que ainda adolescente já pregava. A nossa dinâmica de igreja nos ajuda a descobrir novos valores, novos talentos, pessoas que estão sendo desenvolvidas. E tem gente que não tinha jeito, às vezes não tinha nenhum jeito para falar, nenhum jeito para desenvolver, dirigir culto, mas o quê? O trabalho sendo feito ali, vai sendo desenvolvido, daqui a pouco o camarada é um grande pregador. Alguém acreditou nele. Alguém acreditou. E aí eu te pergunto, a nossa última pergunta, um pastor que esteja nos ouvindo, pastor Alexandre Bahia é pastor de um setor, é membro do conselho de discipulado da nossa convenção, que tem como presidente pastor Wilson, pastor Carlito e tantos homens de Deus que têm feito um trabalho extraordinário na Bahia. O conselho de discipulado é um jovem, é o mais jovem conselho e tem feito um trabalho maravilhoso. Tem pastores que nos assistem e aquele pastor diz, rapaz, eu me interessei por isso. Eu quero, como é que eu implanto isso aqui? Porque tem gente que o problema não está no projeto, está na forma como ele aplica o projeto. Então ele bota pessoas sem treinar, ele bota de uma forma sem explicar de fato, e aí aquilo que era bom vira um problema. Qual a receita, qual a orientação que o senhor passa para aquele pastor, aquele líder que quer implantar essa metodologia de evangelização, de missão urbana e pequenos grupos? O nosso conselho tem atuado a nível Bahia, no sentido de treinamento de pastores, tanto trabalhando a visão do discipulado dinâmico, que é o cuidado, ou através de 1 a 1, ou através de um grupo na congregação, como também discipulando dentro das casas com a estratégia da evangelização. O nosso conselho tem trabalhado no sentido de orientar os pastores, porque é importante, primeiro, viver isso. Se não vive isso, é muito difícil se aplicar e ter sucesso nessa aplicação. Através do nosso conselho, nós estamos à disposição para receber aí o pastor, seja qual for o seu campo, aonde seja, nós estamos à disposição para ajudar. Mas a primeira coisa que precisa ter, pastor, naquele que quer ter esse envolvimento, é sem sombra de dúvida, já se envolver com esse trabalho através de um órgão, de um conselho da própria convenção, para estar assim dando orientação, tanto eu como o Wilson, como o Carlito, como o Moisés, o Cláudio, o Isaac, que são conselheiros que participam desse conselho, nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Então, pastor, eu quero te encorajar. Na sua cidade aí, no local onde você esteja, Deus, ele quer te usar de maneira
poderosa, né, através desse trabalho. E nós estamos aqui para te ajudar. Deus quer promover um grande avivamento através das casas. Porque na igreja primitiva era nos templos e nas casas e nos templos. Pastor Alexandre Bahia, que alegria tê-lo aqui no nosso podcast missionário, muito esclarecedor. Tenho certeza que esse podcast vai abrir a mente de muitas pessoas. Não é inovação. O projeto dos pequenos grupos não é inovação, porque a nossa igreja Assembleia de Deus tem um pavor com essa palavra, inovação. Não é inovação, não tem ninguém inventando nada novo, é algo que a igreja sempre fez, é algo que a igreja começou, depois que os templos foram construídos, essa metodologia foi ficando para trás, e que hoje se descobriu que é uma das formas mais eficazes de fazer o trabalho da evangelização. Relacionamento com a pessoa na sua casa, e ali ele vai sendo canalizado à igreja. Vale salientar que o projeto de pequenos grupos não tem nada a ver com G12, não tem nada a ver com estas estratégias que não são assembleanas, não são acolhidas pela Assembleia de Deus. É um projeto extraordinário. Quando eu fui colocar o projeto lá, eu levei para treinar o vice-presidente da Assembleia de Deus em Imperatriz do Maranhão, uma das igrejas que mais cresce no Brasil e que era, na época, dirigida, e é ainda, mas não mais como presidente, da Comissão de Evangelismo e Discipulado da Convenção Geral, pastor Raul. Exatamente para ninguém dizer, tá botando um projeto novo aí, tá inovando. Não, é algo que já tem e já está funcionando. Então, senhor, pastor, amigo, companheiro, líder, tenha esta visão de buscar o conselho de discipulado e buscar esta orientação para aplicar esse projeto. Pastor Alexandre Bahia, muito obrigado, suas considerações finais. Pastor Edivaldo, sempre é muito bom estar com o senhor. Essa mesa aqui é enriquecedora, nós adquirimos conhecimento, crescemos na graça aqui e também no conhecimento, sempre muito bom, e é maravilhoso falar daquilo que o nosso coração ferve, né? Deus nos chamou para cumprir um propósito, Deus tem nos abençoado aqui em Salvador, ali na Orla. Nós estamos aqui debaixo da liderança, da orientação do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira. Amo a minha igreja, amo servir a minha convenção e aos meus companheiros. Deus abençoe a todos, que esse conteúdo sirva para vocês aí colocar em prática na sua igreja, aí no seu campo, no seu setor, porque com certeza Deus conta com a igreja viva e dinâmica. Que Deus abençoe, renovação da estratégia sem mudar a essência. Somos uma igreja centenária, a qual Deus tem dado o crescimento, e esta é a nossa vez. Senhores, pastores, jovens, obreiros, não precisa mudar a essência, não deve mudar a essência para estabelecer estratégias novas e eficazes. Que Deus abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre você e que Deus continue abençoando nossa convenção, a mesa diretora, nosso presidente, pastor Valdomiro, nosso querido Adonias, que nos dá o suporte aqui para que esse podcast vá ao ar. Um abraço e até semana que vem.